3, 2, 1. Começando mais uma exclusiva aqui na Pimenta TV. E o convidado da vez, ele já apareceu aqui no canal, mas ele tá de volta. Dessa vez, jogando em Portugal. Estou com o atacante do União Santarém, Herbert Araújo Nogueira. Tudo bem, meu irmão? Você tá bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Tô bem. Irmãozinho, quanto tempo a gente não conversa, né? Na moral, tem quanto Faz tempo você tempo, saiu mano. daqui? Pô, já faz um tempinho. Eu Faz achei muito que eu ia tempo, mano. topar contigo aqui em Goiânia esse ano, Pois mas é. eu queria saber de você. Antes da gente falar um pouco de futebol, um pouco da sua carreira, o Herbert tá feliz? Como é que tá a vida Tá. do Herbert? Tá tudo em alta? Você agora em Portugal, metendo gol. Como que tá a vida do Herbert? Graças a Deus, né? Graças a Deus, tô feliz. Tô bem, com expectativa muito alta também. Vamos embora trabalhar, né? Marcha. Irmãozinho, antes da gente falar mais do seu atual momento, vamos falar da sua carreira. Ou da sua carreira não, da sua infância. Você que é de Bom Jesus da Lapa, é isso mesmo? Interior da Bahia. Interior Coisas da da lá. Bahia. Tu aprontou muito lá? Tu tem cara de que aprontou, Herbert. Não, Irmão, não, pra te não minta falar, pra mim. Sem segredos pra entre te, amigos. pra te falar a verdade, não deu tempo, mano. Saí muito cedo de casa, mano. Pô, sério? Conte-me mais sobre. Cedo. Assim, comecei na escolinha lá da. Que assim, tem Bonde da Lapa, que é a cidade, e eu moro como se fosse um distrito. Uma vila Entendi, que pertence a Bonde da Lapa, que tem em média de 5.000 habitantes, bem pequeno, povoado, sabe? Projeto Formoso A, entendi. setor 33. E aí, irmão, lá tinha uma escolinha que com de uns 6 a 7 anos eu comecei a jogar futsal, professor Vanderlino em Sandoval. E aí eu fui até os meus 8 9 anos, aí surgiu uma escolinha lá na cidade mesmo, Bonde da Lapa. Escolinha de campo, né? Aí eu comecei a Uhum. ir com uns 9 anos ali de idade. E aí, sendo que com 10 eu destaquei lá, o olheiro do Bahia me viu, gostou de mim, né? E quis que eu fosse. Aí eu fui pro Bahia com 10 anos fazer a avaliação lá. Aí chegou lá, eu passei tudo certo, mas eu era muito novo, irmão. Aí quando meus pais foram me deixar lá não era uma pousada, eu não podia alojar ainda, pra que eu fosse, pra que eles fossem embora, né? Pra me deixar lá. Eu chorei pra ir embora, mano. Não fiquei, não. Pô, é foda, é foda. Sei Eu tinha como é, 10 anos imagino só, como é. entendeu? Eu voltei pra casa, continuei treinando na escolinha. Aí depois saí novamente depois de 2 anos. Fui pro Palmeiras, em 2016. Aí foi a primeira base minha, Palmeiras. No Palmeiras tu ficou. Fiquei. Joguei lá um ano no Palmeiras. Pô, e tu foi sozinho? Como é que Não, foi não, o meu Palmeiras? pai, pô, graças a Deus, meu pai conseguiu, deixou o serviço dele, que lá ele é servidor público, né? Ele é guarda da escola lá. Aí ele conseguiu deixar alguém no lugar dele para me acompanhar. Aí Uhum. me acompanhou, ficou uns 2 meses até eu me adaptar um pouco. E aí depois ele retornou à Bahia, eu fiquei lá. Pô, e como é que foi jogar na base do Palmeiras? Uma das melhores bases do Brasil, quer dizer, se não a melhor, né? Porque revela muitos craques. E como que foi pra você, um moleque tão novinho, jogar numa base do Palmeiras? Foi incrível, sabe? Foi o pontapé ali, né? O início de tudo. Foi minha primeira base e eu já cheguei a jogar, tipo, já fui para um time grande já, então é muito diferente, né? Que não tava acostumado ainda, tá acostumado só com a escolinha e tal. E aí cheguei lá, no começo cheguei muito bem, aí acho que não tava acostumado ali com o ritmo, acabei sentindo um pouco ali a questão ali de treinamento, fisicamente não tava tão legal e outra também. Outra questão é que eu era muito franzininho, muito pequeno, mano. E a galera lá do Sub-3 já era tudo, os moleque tudo grande já, entendeu? Então Tudo eu tomava, como é que fala? Biotônico. não sei, irmão, mas era diferente. Tomava, Tem tomava, as fotos. tomava leite com creatina. É isso, os caras já prepararam desde novo, né? E eu cheguei lá assim, depois vai ter alguma foto aí que eu vou te mandar pra você ter noção de como era, irmão. Aham. Mas enfim, foi uma experiência excepcional. E igual eu penso, né? Tudo na minha vida, assim, tem Deus em tudo, né? Tudo que acontece na minha vida já foi desenhado por Deus ali, então faz parte da minha história ali. E fico feliz de ter passado por lá, entendeu? Aprendi muita coisa. É, irmão, depois do Palmeiras tu veio aparecer aqui no Goiás. Queria saber como Sim. que você parou aqui em Goiânia
E como que foi pra você? O que que representa o Goiás na sua vida? Então, irmão, depois do. Fiquei um ano no Palmeiras, saí. Foi em ano 2017, eu fiquei ali. Como eu tava entrando no ensino médio ali na escola, aí não tinha como ficar viajando e tal, tinha essa questão da escola, aí foi um tempo que eu até fiquei em casa, assim, meio um semestre ali em casa, não completo, né? Porque às vezes eu ia para algum campeonato de escolinha ou também fazer teste em outros clubes também. E também passei pela escolinha também de Santa Rita de Cássia também, deixar aqui. Santa Rita de Cássia, passei por ela. E nesse período, né, 2017 ali. E aí no final do ano, já era novembro, eu fui com essa escolinha de Santa Rita de Cássia lá pro Caldas Novas aí, perto aí. Sei demais, minha cidade. Caldas Novas, eu fui muito bem nesse campeonato. Aí o pessoal do PSTC e do Desportivo Brasil me queria lá pra ir pra base, né? Aí eu Uhum, acabei indo pro Desportivo Brasil. Aí fiquei uma semana, passei, isso era no final de novembro ali. No começo de novembro, na verdade, ou outubro, por ali, não lembro direito a data. Mas aí eu fui, passei, e aí depois disso, eles falaram, ó, só que o alojamento aqui tá muito cheio, tal, vai ter dispensa, você pode ir pra sua casa, depois você volta pra gente ficar com você e tal. Aí eu fui pra casa, mano. Aí quando eu tava em casa lá, acho que você deve até conhecer o Matheus Magalhães. Ele já me conhecia, né, por eu ter passado uhum, no Palmeiras. E aí me fez o convite, né, falou comigo, meu pai falou, ó, eu conheço aqui o observador do Goiás. E se você quiser vir fazer uma avaliação que eu consigo, eu falo com ele e você vem fazer uma avaliação aí. E o observador é o Ismael, né? uhum. Aí o Ismael observou meus vídeos, né, antes de tudo, gostou e viu que tinha a possibilidade de eu ir lá pelo menos fazer a avaliação. Como eu já tinha passado pelo Palmeiras também, aí eu fui. Aí ao invés de ir pro Desportivo Brasil voltar pra lá, que já era uma coisa mais certa, eu fui pro Goiás fazer teste. E aí chegou no Goiás, era final do Sub-14 ali, né? Que é final do ano 2017. O técnico era Guará. Guará, Pô, bem. fera. Guaraci, Guará, famoso. fera. Aí o Barreto era o diretor e tal. Aí era uma semana de teste. Aí eu acho que no terceiro dia eu já tinha passado já. Que o Barreto já tinha conversado com meus pais sobre documentação. E daí então foi bom demais, um período muito bom mesmo. Tenho muito respeito, muita admiração pelo Goiás. Foi lá que eu considero assim que tudo tem a questão do Palmeiras ali, né? A questão mais da infância ali, mas que as Uhum. coisas começaram a ficar mais sérias mesmo foi no Goiás, né? Que eu tinha 14 para 15 anos. Foi muito bom essa questão do Goiás. Lá eu tive algumas dificuldades lá, em questão no sub-15. 16 ali eu não jogava, não tinha tanta oportunidade, pelo fato que eu tive uma maturação tardia. E aí eu só vim amadurecer mais com 18 anos, 17 para 18 anos já, entendeu? Então Uhum. no sub-15 eu era um dos menores, mais fraco, franzininho, e querendo ou não, na base eles contam muito com questão física, né? Questão de força, questão de força. E como eu não tinha, só tinha técnica, aí ficava mais difícil para mim. Só que aí foi tudo se ajustando ali. E muitas pessoas também via potencial, via que eu sou uma pessoa trabalhador e sempre queria continuar comigo, né? Ao invés de me liberar. Ficava comigo ali mesmo sem ter tanta sequência, porque via um futuro em mim. E foi assim, aí já no 17, sub-17 ali, né? Teve a pandemia, né? Ainda não havia tido sequência. Aí, pô, vou até emendar a história aqui já pra. Pô, pode? Eu Pode? não Pode à tinha, vontade, pô. não Não, tinha irmão, tu tá tido em casa. sequência, não tinha tido sequência ainda e tal. Aí teve a pandemia e voltamos. Depois da pandemia teve o Brasileiro Sub-17. Aí o brasileiro ainda estava ali no banco, sem ter muita sequência de Oportunidade. jogo, Uhum. oportunidade, mas sempre que entrava bem nos jogos. E aí no último jogo foi contra o Santos. Aí eu fui titular nesse jogo. Último jogo do ano, da temporada e tal e do campeonato. Eu fui titular nesse jogo contra o Santos aí, foi 0-0 o jogo, mas eu arrebentei, mano. Fui muito bem, graças a Deus. Pra você ver como é que são as coisas, né? Esse jogo aí foi uma coisa marcante na minha vida, porque lá na frente você vai ver só a reviravolta que aconteceu por causa desse jogo. Aí, esse jogo a gente empatou e tal, acabou o campeonato, só que eu fui muito bem. Aí, meio que isso fez com que eu tivesse mais um pouco ali de, confiança da diretoria, por eles verem que realmente
eu tava pronto ali pra ajudar eles, né, no ano seguinte. Aí eu Pô, peguei férias, fui pra casa, depois voltei pra lá de novo. pô, é Você isso ia aí falar o mesmo, é quê? isso aí mesmo. E, pô, você teve uma passagem marcante no Goiás. Foi Você foi bacana. campeão goiano, né? E editor, coloca um trechinho aqui, porque não é a primeira vez que Herbert aparece aqui no canal. Ele já deu uma entrevista pra mim depois do jogo? Confere aí, por Hum. favor. Trabalhando muito é pra isso mesmo, entendeu? Pra tá brigando entre os que tá no topo, entendeu? É manter e fazer mais gol. Porque se Deus quiser vai dar certo, ser o artilheiro do campeonato. E, irmão, naquela época que a gente tava resenhando, né? Você jogou sub-20 pelo Goiás e eu queria saber qual foi o principal ponto ali dessa transição do Herbert sair de um sub-17 que você falou assim, pô, esse foi o meu jogo que mudou minha vida para o sub-20. O que te fez mudar, virar essa chave? Esse período de base até o sub-17 eu sempre fui ponta, extremo, né? Fui extremo, meia ali, sabe? Eu não era centroavante. Pelo fato de, como eu falei pra você, eu não tinha o porte que eu tenho hoje, de altura e força, eu não tinha. Tu Foi uma espichou do coisa nada? que, do Tipo nada, assim, pô. com 15 tu tava com 1,60, com 17 eu já tava com Foi em 1,82. 84, mais ou menos. Foi muito Caralho, rápido, loucura, irmão. loucura. Daí eu, tipo, é tanto que eu fui pras férias, acho que foi bem assim, eu fui pras férias. Quando eu voltei lá, a galera, caramba, você tá muito grande, o que aconteceu? Foi a acarajé lá, foi na Bahia. E até pra mim foi difícil, entendeu? Pra eu, assim, entender, caramba, tô muito grande mesmo. Pra eu readaptar ali Você meu não futebol, percebe, porque, você não percebe que sim, você cresceu. essa questão aí da verdade, já foi mudar de posição. Que com no Sub-17 ele também, o Zé Carlos, quando eu tinha oportunidade, ele me colocava para jogar ali de falso 9 ou centroavante mesmo. E ali eu começar a adaptar um pouquinho, só que já foi já depois da pandemia que eu realmente eu mudei de posição, né? Que eles começaram a me usar como centroavante mesmo. Só que sempre eu vinha ali ainda pro meio ali, um pouquinho, tipo, sair um pouco da área, mas aí foi nesse momento que eu mudei de posição. De extremo, de meio ali pra ser travante. No ano seguinte, primeiro ano sub-20 também, eu não tive tanta oportunidade de jogar, porque eles optavam mais pelos mais velhos, né? E Uhum. como era Era o 2003. França e o Bahia? Oi? Já era o França e o Bahia? Era o França, o Bahia, só que ainda tinha os 2001, né? Tinha Uhum. o Toninho, então a gente que era 2003 ali, mais novo, acabava que não tinha tanta oportunidade. Aí foi no meu segundo ano de sub-20. Meu segundo ano de sub-20, quando chegou o Célio, treinador Célio, que eu comecei a performar, entendeu? Eu comecei a jogar, que foi do tempo que a gente fez nossas entrevistas. E assim, pra você ver como é que são as coisas de Deus. Assim, eu comecei a jogar, irmão, já apareceu essa proposta assim para eu ir pro empréstimo pro Coritiba em 2022 isso aí. Eu já Isso. assinei profissional, contrato profissional no Goiás. Tipo assim, assinei, foi em abril isso aí. Assinei e no outro dia que eu já tinha assinado, chegou essa proposta do Coritiba. Para que eu Uhum. fosse para lá por empréstimo, entendeu? Essa proposta aí chegou até mim pelo fato do jogo lá de contra o Santos, irmão, que eu fui muito bem, você acredita? Porque o Everson era o diretor do Santos, eu não sabia, não conhecia e tal. Mas depois desse jogo, ele queria me levar pro Santos ali, sabe? Eu estando no Goiás ainda. Só que eu acho que é uma coisa que o pessoal não fez chegar até mim essa situação, entendeu? Que o Uhum. Santos tinha interesse. E aí acabou que depois de 2 anos ele tava no Coritiba, o Everson. Não tava mais no Santos, tava no Coritiba. E o Goiás queria um jogador do Coritiba emprestado, do profissional. E por ele já ter me. Já a querer, né, que eu fosse pro Santos há um tempo atrás. E ele, por estar no Coritiba e o Goiás querendo um jogador de lá. Ele lembrou de mim, entendeu? Depois de 2 anos, mano, ele lembrou de mim e falou, pô, tem como fazer uma jogada aí, uma situação aí de empréstimo. Só que a gente quer o Ebert, que tá na base aí, em troca do. Era o Matheus Salles ainda. O Matheus Salles vai pro Goiás, do Coritiba pro Goiás, e eu vou do Goiás pro Coritiba, tipo uma troca, entendeu? Isso. Lembro bem. Então, e aí foi uma coisa, tipo, bacana, né, mano? Que às vezes nós jogadores, quando as coisas não estão acontecendo, não tá sendo jogado e tal, a gente fica naquela, pô, tem que jogar, pô. Mas assim, mano, é aquela questão, tá sendo visto. Sempre tem alguém vendo, irmão.
sempre tem alguém vendo. É E Deus isso faz as mesmo. coisas certinho. É, mano, Deus faz as coisas certinho. Aí, por causa desse jogo aí, por mais que eu não vinha jogando tanto no Sub-17, um jogo que eu fui muito bem, já abriu as portas depois de 2 anos pra mim no Coritiba, entende? Vamos falar de Curitiba então? Bora Vamos falar já. porque Sim, sim. você chegou no Curitiba e em pouco tempo, pô, já meteu gol em clássico, já foi campeão paranaense Sim. sub-20, foi bicampeão paranaense sub-20 e foi lá que Pô, bom você demais. fez sua estreia no profissional. Queria saber também como que foi pra você essa adaptação, porque pô, tu é baiano, veio morar em Goiânia, chegar em Sim, Curitiba é um frio, é diferente, a realidade é outra. É isso sim, mesmo? sim, sim, não é diferente. E assim, questão física, questão técnica, tava muito bem, né? Que eu tinha acabado de voltar de férias do Campeonato Goiano, né? Férias não, Uhum. fiquei uma semana ali que a gente foi desclassificado por Vila. Na SEMA, eu lembro que eu fui muito bem nesse campeonato também, que fui o artilheiro do time, né? Do Sub-20, foi que eu tive a Sim. sequência. E a gente saiu, eu fui uma semana pra casa, só já fui pra lá, pra Curitiba, depois de uma semana, entendeu? E aí eu cheguei muito bem lá, questão de muita confiança também. E só a questão do frio que cheguei lá tava demais, irmão. Foi em meados de julho ali, final de julho. E tava muito frio, então a adaptação lá, irmão, foi um pouco difícil por isso, pela questão do frio, que eu não tava acostumado, entendeu? Eu, baiano, tava em Goiânia também, que também é calor, entendeu? Pô, calor E aí do demais. nada, lá pro frio, mano. Então foi difícil essa questão da adaptação. Demorou ali por volta de um mês pra adaptar. Também o estilo de jogo diferente. Tudo diferente, tudo novo, né? E aí, depois também, primeiro jogo que eu fui, já fiz o gol de estreia. Tava bem no campo, nos jogos e tal. Aí tive uma lesão em, meio que em agosto ali, não, setembro mais ou menos, eu tive uma lesão. Essa lesão foi um pouco grave, assim, né? Foi um tendão que soltou um pouquinho do músculo ali no adutor. E aí, como eu cheguei mostrando muito bem e faltava pouco tempo pra final, né? Pras finais. Aí meio que tava acelerando a recuperação ali e tal. E aí, faltando acho que 3 semanas pro jogo, eu consegui voltar. Consegui voltar pra treinar de novo com o elenco ali. E aí no primeiro jogo já joguei, primeiro jogo da final. Aí a gente acho que empatou. Aí no segundo jogo, que foi o que a gente levantou a taça, né? Aí eu entrei e fiz o gol. Deus abençoou com o gol. Aí foi um momento muito feliz, sabe? Porque pô, eu tinha acabado de passar por um momento difícil. E aí Deus sempre subindo, né? Sempre, pô, sem palavras, sabe? Na minha carreira assim tem muito Deus, irmão. Por isso que eu falo. E aí acabei, voltei, já fiz o gol já na final. Pô, foi feliz demais. Foi muito, muito bacana o momento. Tu estreou no profissional do Curitiba também no mesmo ano, né? Se eu não tiver enganado. Não, na E. verdade, Não, foi um pode ano falar. depois? Um ano Ah, é verdade, depois. você ganhou, você foi bicampeão paranaense sub-20. E aí nesse ano tu sobe pro Profi, que você estreia contra o Corinthians. Sim. Como é que foi quando o treinador chamou você e falou assim: Herbert, aquece, tu vai entrar? Ah, mano, passa muita coisa na minha cabeça. Passou muita coisa na minha cabeça, mano. Porque vim de onde eu vim, né? De um lugar pequeno. E passar pelas situações que eu já passei, assim, sabe? As incertezas, entendeu? Que quando a gente sai cedo de casa, assim, por mais que as coisas estão indo bem, mas quando o barco balança, a gente já fica meio, pô, será que vai dar certo? Será que tá compensando ficar longe da minha família lá? Será que tá compensando largar tudo pra ficar aqui, correndo atrás do sonho, entendeu? Passa por isso. Se não é se apegar muito com Deus mesmo, pô, é muito difícil, entendeu? E particularmente também eu tive algumas situações, como eu falei, que cresci muito, tive algumas lesões, entendeu? Tive algumas lesões assim, musculares, pelo fato do estirão, que eu estirei Sim, demais. sei demais. Aí, então, às vezes fortaleci muito, o tendão não acompanhou meu desenvolvimento, algumas coisas desse tipo, sabe? Aí, Uhum. graças a Deus, agora tá normalizou já, graças a Deus. Mas eu sofri muito também nessas questões, de ter algumas lesões, e nisso isso aí, pô, mexia com a minha cabeça. Só que meus pais também muito presente assim, né? Mesmo de longe, muito presente, minha família, amigos. Quando eu comecei a namorar também, irmão, pô, foi bênção de Deus, viu? Ter encontrado minha namorada Pô, é Daniele verdade isso. Virgínia. Vou falar Pô, dela aqui verdade isso. porque foi Pô, bem no período que eu
cheguei no Coritiba, entendeu? Eu cheguei, a gente já tava já conversando, quase já firmando namoro. Então ela me fortaleceu muito nesse tempo que eu tive com ela, que eu estou com ela, né? E sempre me fortalece. E assim, mano, então tem que ter um suporte firme, tem que ter o alicerce ali, primeiramente Deus, depois a família ali, entendeu? Porque não é igual as pessoas pensam, não, que é só mil maravilhas, não, irmão, é muito sofrimento. E aí, voltando ao assunto principal que você falou aí, pô, uma coisa assim que passa mil coisas na cabeça e a gente só pensa, pô, de desfrutar, né, do momento ali, entendeu? Ainda bate o nervosismo ali, que não tem jeito, né? Não tem como não ficar nervoso, porque é uma coisa que trabalhei minha vida toda para chegar naquele momento ali e dali dar sequência, entendeu? Então é um marco na carreira, entendeu? E foi bom demais, irmão. Só agradecendo. Consegui estrear na Série A, né? Série A, tava na Série A o Coritiba. Pô, contra o Corinthians ainda, pô. Aí foi coisa linda, irmão. E assim, irmão, você fez no Curitiba também seu primeiro gol no profissional, né? Mas eu Sim. queria também falar, tipo, já de Portugal, pra gente ir pro final da resenha, porque, irmão, você chegou a ser emprestado pra Chapecoense esse ano, só que você não Sim. performou lá. Eu queria saber o que que aconteceu de você não ter jogado lá e quando chegou a proposta de Portugal, a primeira coisa que você pensou foi, pô, não tô jogando aqui, eu preciso de algum lugar novo pra mostrar meu futebol. Porque como se disse, né, você tem que ser visto, pra galera, você tem que jogar pra galera, pra você ser visto. E eu queria saber se foi mais ou menos isso. Então, irmão, a questão da Chapecoense também foi muito bacana, mano. Por mais que eu não joguei lá, mas o staff ali geral, ali, os atletas, irmão, foi um ambiente muito bacana ali que eu tive o prazer ali de ter convivido esse momento com eles. Pô, galera massa. E a questão ali foi que eu não cheguei muito bem condicionado, né? Já cheguei pra já. Já cheguei pra jogar ali, não tava bem. Que eu tinha acabado de voltar de uma lesão, aí meio que forcei muito ali e tal, acabei sentindo. E aí não teve tempo de eu ter uma oportunidade, entendeu? E aí chegou essa questão aqui essa situação aqui, né, do União Santarém. As pessoas que me fizeram o convite eram pessoas que eu já conhecia e que demonstraram bastante interesse, gostei do projeto aqui. E falei com minha família, com minha namorada, com meus empresários também. Eles olharam com bons olhos, né? E a gente chegou também na Chapecoense para conversar. Eles também entenderam e falaram que se fosse isso que eu queria mesmo, e se o Coritiba também gostasse da situação, que ele estava disposto a me liberar. E aí foi tudo isso, um conjunto de fatores ali, sabe? A questão do Coritiba também gostou da situação. E eu pensando muito em jogar, em performar. Por mais que é aquela coisa, se eu viesse pra cá também não tivesse bem, focado também, poderia ser que não dava certo. Mas graças a Deus eu vim com uma mentalidade muito boa, vim com uma expectativa boa e graças a Deus cheguei aqui também bem recebido. E no primeiro jogo no primeiro jogo que eu pude jogar, né, que eu já estava inscrito, entrei, joguei 30 minutos, aí no segundo já fui titular, joguei uns 80 e pouco minutos e já fiz meu primeiro gol aqui, então bom demais, irmão. E o trabalho sempre devolve, né? Por mais que não estava jogando ali, mas estava me preparando, entendeu? Para um momento como esse. Pô, e assim, jogar na Europa é um sonho, né? Queria saber Sim, se pra sim. você tá realizando parte do seu sonho e queria saber, o fato de ter mais brasileiros no União Santarém facilitou um pouco mais a sua vida também? Com certeza também era uma coisa que era para ter falado ali antes, essa questão, né? Eu creio que a maioria dos jogadores sonha, né, em jogar na Europa ali. E quando surgiu também foi um dos motivos também que falei, pô, vamos, né? E a questão dos brasileiros aqui é bacana, porque por mais que a língua não é tão diferente, né? Os portugueses aqui também é a recepção muito boa, tem como eu entendo super bem também, mas é bacana ter outros brasileiros aqui, entendeu? E assim, pra gente chegar na reta final, queria saber quais são as metas na carreira do Herbert. Tu tá em Portugal, tu tá na Europa. Sim. É, Tu, sei lá, daqui, vamos supor, 3, 4 anos, já tá performando numa primeira liga ou então em outro país. Como é que você vê a sua carreira? Então, irmão, eu sempre entrego minha carreira para Deus, porque é tanto que os planos dele até hoje foram melhor do que os que eu tinha na minha mente, entendeu?
tudo que ele fez na minha vida foi coisas que eu, bem melhores do que eu imaginava. Mas é isso, irmão. Pensa aqui no presente agora, que é jogar, fazer meu melhor, performar bem, ter tanto de minutagem, o máximo de minutagem possível, o máximo de gols também que eu conseguir, assistência, tá ali bem, entendeu? Pra isso aí, tá chegando em um time de primeira liga aqui, ou outro time daqui dos países vizinhos, né, que tem muito time também de alta. Ou também tem a questão do Coritiba, né? Eu vou voltar, jogar lá, Uhum. que eu ainda sou de lá, né? Do Coritiba, tô Ah, aqui você tá emprestado. emprestado. Tô emprestado, sim, empréstimo até meio do ano que vem. Então tem várias possibilidades, entendeu? Mas eu vou estar aqui fazendo o meu melhor para ver o que Deus tem aí para mim, entendeu? Mas a meta é sempre essa, sempre o progresso, né? Sempre tá evoluindo de nível, evoluindo de competições e é isso, mano. É isso. Irmão, queria agradecer você mais uma vez. Finalmente essa resenha Tamo junto. saiu. É, Pois é, mano. agradecer, desejar todo sucesso para ti aí em Portugal. Vou estar acompanhando aqui de longe, torcendo por você. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, por ter te conhecido, ter acompanhado um pouco da sua trajetória. Conte comigo sempre, tá, irmão? Igualmente, meu irmão. Igualmente. Você tem uma amiga aqui, mano. E sou fã do seu trabalho também. Você é muito fera, viu? Tamo junto. E quando eu estiver por aí também, a gente faz outra resenha. Pô, Beleza? vem que aí a resenha vai ser vai ser melhor ainda, com muitas resenhas. Fechou, meu irmão. Tamo junto, viu? Foi um prazer. É nóis e pode acompanhar aí, irmão. Tamo É junto. isso. Obrigadão. Agora, antes de finalizar, Herbert, olhe para a câmera do teu celular, do teu iPad, pede para a galera deixar aquele like e inscrever na Pimenta TV, só para matar a saudade. Galera, deixe o like e se inscreva na Pimenta TV. Essa é a melhor. Ele é o É melhor. isso, Tamo junto. é isso. O cara é muito fera. Para você de casa, que ficou até o final, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal que é importante para ter mais resenhas como essa aqui, exclusivamente na Pimenta TV. Tamo junto e é nóis.